Olá, bom dia a todos. Hoje a gente vai estar falando sobre um tema de extrema importância, o qual trata da verdadeira intenção do estudo da Torá, do estudo bíblico. E eu vou estar trazendo hoje um comentário do Rambam, do Rabbi Moshe Ben Maimon, Alav HaShalom, a paz esteja sobre ele. E este comentário é trazido no trabalho dele, do comentário da Mishnah, o qual ele trata sobre vários assuntos concernentes ao tratado Talmud de Sanhedrin, a parte do Perek Helek, e ele traz esses assuntos, quando ele fala da questão do mundo vindouro e de recompensa e punição, ele traz esse comentário que a gente vai estar falando hoje, e este é o assunto aqui, que é falado sobre a verdadeira intenção que toda a pessoa crente em Deus deve ter ao se envolver no estudo da Torá, ao se envolver nos estudos da sabedoria divina. Então, o Rambam ele traz o seguinte, que os sábios nos alertaram com as seguintes palavras. Aqui ele traz um comentário de Pirkei Avot, da Ética dos Pais, capítulo 4, versículo 5. Então, ele fala: Rabbi Tzadok Oimer, Al tasem atara lihit gadel bahem velo kardom lahpor bahem. Então, o Rabbi Tzadok ele traz a seguinte declaração dizendo que não faça dela, ou seja, da Torá, da palavra de Deus, uma coroa para te auto-engrandecer e nem uma pá para cavar. O Rambam, então, ele comenta isso, dizendo que o Rabbi Tzadok ele está insinuando que a pessoa não pode ter como objetivo para a aquisição da sabedoria uma segunda intenção. Então, ou seja, não pode existir objetivo ulterior para a sabedoria da Torá. Você não deve estudar a Torá, ou a palavra de Deus, que é a fonte de toda a sabedoria, para receber honra das pessoas ou qualquer outro benefício pessoal. E, portanto, então, ninguém deve se envolver com o estudo da Torá de Deus, bendito seja ele, para ganhar dinheiro. E indiferente, qualquer outro tipo de benefício. A pessoa deve estudar e se comportar e procurar estudar e cumprir os mandamentos, porque esta é a vontade de Deus e esta é a verdade. Então, o Rambam ele fala que não deve existir nenhum motivo para estudo da sabedoria divina, a não ser para conhecer ela por si só, pois o objetivo na procura da verdade é descobrir a verdade, e a Torá é a verdade. E o objetivo do seu conhecimento, ou seja, do conhecimento da Torá, é fazer o que está escrito nela. E é proibido para uma pessoa íntegra, uma pessoa de boas intenções, dizer: quando eu cumprir estes mandamentos aqui, ou seja, se eu cumprir esses mandamentos aqui e que são bons, que me levarão à refinação do meu caráter, por ser coisas boas em geral, e me afastar dos pecados e etc., qual será a recompensa que eu vou receber no final por ter feito tudo isso? Então, isso não é uma coisa que a pessoa deve dizer. A pessoa está proibida de dizer isso ou pensar assim, porque essa não é a intenção verdadeira. Não é assim que deve ser. Então, os sábios já alertaram sobre isso, dizendo que uma pessoa não deve fazer das recompensas o objetivo do serviço divino. Ou seja, se tu estuda, se tu cumpre com os mandamentos, se tu busca se ligar a Deus, tu não deve fazer isso com intenção de receber recompensas, e nem para receber honrarias das pessoas, e nem para ter benefício financeiro por causa disso. Então, o Rambam ele vai estar trazendo em seguida, justamente sobre esse assunto, o seguinte. Ele fala: Antígonos ish sochó, kibel mishimon hatzadik, hu hayaomer, al tihiu kavadim hamishamshim et harav al minat likabel pras, ela revu kavadim hamishamshim et harav shelo al minat likabel pras, vi ihi morah shamayim aleihem. O Rambam ele traz aqui um versículo do Pirkei Avot, capítulo 1, versículo 3, qual é o dito de Antígonos ish sochó. Aqui ish sochó é um homem de Sochó, que Sochó era o lugar de onde ele vinha. E este homem, o Antígonos, ele tem esse dito escrito no Pirkei Avot. Então o Rambam ele traz justamente essa ideia para esclarecer melhor aqui o que ele quer dizer.
Então o Rambam ele fala que o que o Antigo nos queria dizer com isso é que a pessoa deve acreditar na verdade por causa da verdade per si, ou seja, por causa da verdade por ela mesma e não por outro motivo. E isso é o que eles chamam de... Eles quem? Os sábios. Isso é o que os sábios dizem sobre a pessoa, aquele que serve por amor verdadeiro. Então, o Rambam aqui ele coloca que a pessoa que serve a Deus com intenções puras e com verdade, com amor verdadeiro, ou serve por amor, é justamente essa pessoa que serve a Deus e faz com o que tem que ser feito sem segundas intenções e sem procurar por recompensas por causa dessa postura que ele está tendo diante de Deus. E então o Rambam traz depois um dito do Talmud na seção de Avodah Zarah 19a. Eles falam, foi comentado em Avodah Zarah 19a o seguinte: Bimitzvotaiv hafetz meod, que quer dizer, e seus mandamentos deseja muito. Isso é a tradução. Então aqui está escrito Bimitzvotaiv hafetz meod, que é os mandamentos de Deus, esta pessoa deseja muito, ou seja, isso está escrito no Salmo 112, versículo 1, os Salmos de Davi, capítulo 112, versículo 1. E então eles comentando o Rabi Elazar, então na sessão de Avodah Zarah ele comenta que ele enfatiza, veja bem o que está escrito, no Salmo está escrito isso aqui, seus mandamentos, ou seja, os mandamentos de Deus, e que a pessoa deve desejar muito. Não está dizendo a recompensa proveniente destes mandamentos. Então o Rambam continua, veja bem, quão lúcido é isso. E é a prova, aqui a gente está trazendo então a prova do Talmud, desse dito do Rabi Elazar, que deixa claro isso que a gente está colocando nesse estudo. E não somente isso, e é ainda maior do que isso que foi dito por Rabi Elazar, aquilo que os sábios mencionaram no Sifrei. Os sábios comentaram no Sifrei sobre o verso de Devarim 11:13, que é Deuteronômio 11:13, onde é dito: V'haya im shamoa tishmi'u el mitzvotai asher anohi mitzave ethem hayom le'ahava et Adonai Elohechem u'le'avdo b'chol levavchem b'chol nafshechem. E esse versículo significa, e será que se diligentemente obedeceres a meus mandamentos, isso aqui é Moisés falando em nome de Deus, que eu te ordeno hoje para amar o Senhor teu Deus e de o servir de todo o coração e de toda a tua alma. Isso é um versículo de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 13. Então aqui o Rambam ele traz esse comentário do Sifrei dizendo o seguinte, veja bem o que está escrito. O versículo diz para amar o Senhor seu Deus. Isso é assim para que você não diga, eis que estou aprendendo a Torá para que eu seja rico, para que eu seja chamado rabino, para que eu receba recompensa no mundo vindouro. É justamente por essa razão que na Torá está escrito, no verso de Deuteronômio está escrito, para amar o Senhor seu Deus, significando que tudo que você fizer deve ser feito apenas por amor ao Eterno, e não por outros motivos. Então, todos esses versículos, essas ideias trazidas aqui, mostram que a intenção verdadeira de toda pessoa que se envolve com o estudo da Torá deve se envolver por amor a Deus e não com motivos ulteriores, que seriam motivos além deles mesmos. Ou seja, se tu estuda, se você ama a Deus, você vai estudar para te saber qual que é a vontade divina, para você saber qual é o caminho que Deus deseja para a tua vida. Então, no momento que você entende isso, você não vai fazer nada além daquilo ali com intenções de esperar mais do que isso. Então, esse é o verdadeiro significado de Bimitzvotai hafetz meod. Os mandamentos de Deus, a pessoa deseja muito. Então, esse é a mensagem de hoje. Espero que todo mundo tenha aproveitado e gostado. Shalom e tudo de bom.